Queridos irmãos, mais uma vez, a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, toda a sua família. E hoje, com o sentimento de dever cumprido, nós vamos chegando ao nosso último estudo expositivo do Evangelho de Mateus. No começo, várias classes de escola dominical reunidas aqui, vários professores. Depois, com o advento da pandemia, nós iniciamos os estudos transmitidos via internet e, para a honra e glória do Senhor, nós conseguimos chegar hoje no nosso último momento juntos dentro desse livro, propriamente dito. Na semana que vem, os irmãos terão o início de uma nova série de estudos e, creio eu, abençoará muito sua vida. O pastor Eloy estará ministrando a partir da próxima semana aqui de manhã estudos que vão trazer realmente muito crescimento, mas também muito desafio para as nossas caminhadas dentro do reino do Senhor. Sem mais delongas, eu quero convidar você então a pegar aí o seu estudo, se você já baixou dentro das redes sociais da igreja, se você já recebeu por e-mail, enfim, há vários modos de você receber esse estudo. Tem um QR Code, um código QR aí, que está no canto do seu visor, abaixo. É só você focar a câmera do seu celular aí que você vai chegar imediatamente aí no estudo. Mas você pode também entrar em contato com o WhatsApp da igreja, receber isso aí no seu celular. E os estudos também que já foram ministrados, você pode ter acesso a cada um deles. Pegue então o seu estudo, pegue também a sua Bíblia. Nós vamos começar lendo o texto bíblico. Hoje é o assunto ápice do Evangelho de Mateus. É uma expressão complicada a gente dizer que é o ápice, porque na realidade a encarnação do Filho de Deus, o seu estado de humilhação, a sua morte, tudo isso faz parte de um grande propósito, de um grande ministério. Porém, quando nós pensamos que na nossa caminhada de vida, eu, você, o nosso maior desafio, aquilo que traz nosso coração, é a questão da morte, ao olharmos para o estudo de hoje, para aquilo que Mateus vai nos narrar, nós veremos a vitória de Jesus sobre o último inimigo a ser vencido. E a vitória de Jesus também é a minha vitória, é a sua vitória, é a vitória de todo aquele que confessa o nome de Jesus como Senhor e Salvador. Por isso, quero confessar para você que o meu coração está bastante apertado no sentido de feliz, de pensar e trazer esse tema para a nossa caminhada. Interessante que muitas vezes nós falamos sobre a ressurreição nos cultos, falamos tão costumeiramente que às vezes isso cai numa certa banalização. Mas eu creio que quando nós lemos acuradamente o texto e quando nós pensamos de fato em algumas implicações que a ressurreição do Senhor traz sobre a nossa vida, de fato isso tem que mexer com a nossa alma, com a nossa devoção, com o respeito a Jesus, e mais ainda, deve fazer com que a gente olhe principalmente para os últimos versículos de Mateus 28 e nos sintamos compromissados de fato a divulgar, proclamar, anunciar o reino do Senhor. Vamos ler o texto bíblico? Mateus 28, a partir do versículo de número 1, a palavra do Senhor nos diz assim: No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria, a mãe de Tiago e de José, foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais,
porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e de grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. E indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: Vieram de noite os discípulos dele e roubaram enquanto dormíamos. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Louvado seja o Senhor, que Ele nos abençoe assim então. Pois bem, querido, a maior notícia do cristianismo é que Jesus é a boa nova do Senhor. Jesus é o Evangelho. A pessoa de Cristo e o que Ele fez e faz por nós, isso é a boa notícia que pode transformar as vidas em qualquer situação, em qualquer lugar e em qualquer época. O Evangelho do Senhor, ele nunca será um evangelho fatiado, o evangelho do homem, o evangelho da mulher, ou o evangelho do negro, o evangelho do branco, ou o evangelho disso ou daquilo. O evangelho é a pessoa de Jesus e isso transforma qualquer vida, independentemente da sua circunstância ou da sua característica particular. E isso é fantástico, porque Jesus, ele tem o poder, ele tem a glória de transformar qualquer situação para a sua própria glória e para o nosso bem. Quando nós observamos então nos estudos de Mateus, nós vamos vendo que Jesus sofreu e venceu as humilhações quando ele não revidou a injustiça que ele sofreu. Quantos hoje defendem um evangelho particularizado que quer atuar no sentido de trazer vingança, trazer um tipo de justiça defendida por alguns que, na verdade, vai ser injustiça para tantos outros? Jesus não fez isso porque Jesus tinha um propósito, e o seu propósito era de fato salvar a muitos, indistintamente das suas condições particularizadas. Jesus morreu no lugar dos pecadores. Eu e você, não importa como você seja na sua particularidade, Jesus cravou naquela cruz a nossa dívida e Jesus anunciou que ele ressuscitaria, e assim o fez. E esse nosso último estudo, irmãos, nós vamos ver então esse glorioso desfecho do livro de Mateus e o nosso chamado a partir do entendimento das palavras e do exemplo de Jesus. Primeiro ponto aí do seu estudo, então, é a narração da ressurreição propriamente dita, a mostra de que o nosso rei de fato é invencível. Ele anunciou e cumpriu. E quando nós observamos, irmãos, as narrativas de Mateus, nós vamos evidenciando sempre essa expressão. Desde lá do início, você leu nos primeiros estudos a questão para que se cumprisse a Escritura,
para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, para que se cumprisse tal texto, e várias vezes isso veio sendo trazido na narrativa de Mateus. Quando nós chegamos agora a o que acontece em Mateus 28, nós vamos vendo que próprio Jesus anunciou que seria assim, que ele se entregaria por nós, ele se daria e ele então ressuscitaria, ele venceria a morte. Louvado seja Deus, queridos, porque quando nós prestamos atenção no que isso significa, isso deve trazer para o meu coração e para o seu coração que Jesus é infalível. Então nós não só podemos ter na palavra, na Bíblia, alguma coisa no sentido que muitos defendem que é um livro de consulta, é um livro de bons pensamentos, é um livro talvez de autoajuda, como alguns chegam a defender esse absurdo, mas o fato é que a Bíblia, na realidade, ela narra um fato. E esse fato deve trazer para o meu coração, para o seu coração, segurança de que Jesus, ele tem autoridade sobre céus e terra. Jesus cumpriu tudo aquilo que ele anunciou e por isso nós temos a confiança e a tranquilidade de que ele há de cumprir o trecho que falta, que é levar a sua igreja até o momento de glória, quando ele virá buscá-la no último dia. Nós podemos ter então, queridos, que os primeiros 10 versículos aí de Mateus 28, muitas questões poderiam ser abarcadas, mas o nosso interesse nesse estudo e em todo esse tempo foi evidenciar a questão da boa notícia, a questão do que o Evangelho traz para um coração que está cansado, para um coração que está apertado, para um coração que necessita de algum fôlego, de algum tipo de consolo que vai dizer vale a pena perseverar e continuar. E aí eu quero trazer para você algumas questões que nós vamos levantar nesses 10 versículos. Poderíamos trazer muitas e muitas outras, mas não é essa a nossa intenção. Mas eu quero que você observe no seu estudo, algumas questões que nós vamos trazer aqui. Uma delas, que eu julgo muito importante, é a questão do fim do sábado. Eu não estou aqui afirmando que o texto traz essa premissa teológica nas suas linhas, mas por inferência e principalmente pela expressão que eu achei muito bonita, eu posso colocar para nós uma grande mudança que acontece na igreja com a ressurreição do Senhor. O versículo 1 diz que o findar do sábado, o entrar do primeiro dia da semana apresenta uma situação totalmente nova. Tanto Marcos quanto Lucas e João trazem expressões que mostram que Jesus tem o reconhecimento da sua ressurreição propriamente dita bem no finzinho da madrugada. Marcos é aquele que traz talvez a expressão um pouco mais diferente, porque ele diz que já vinham os primeiros raios do sol, quando aquelas mulheres, sempre as mulheres, que estavam não somente seguindo Jesus em todo o tempo, estiveram com Jesus no momento da sua maior dor, nos seus julgamentos, estiveram com Jesus quando Jesus ali crucificado estava abandonado pelos seus discípulos mais chegados. Novamente as mulheres vão até o sepulcro para levar material para que Jesus fosse tratado no seu corpo. Os estudiosos dizem que ao ser sepultado, houve sobre Jesus um tratamento com mirra e com aloés para que o corpo não se decompusesse tão rapidamente. Mas aquelas mulheres vão até o sepulcro novamente, porque ainda há mais um estágio de situação de tratamento químico, digamos assim, que o corpo deveria passar. O fato é que ao chegar próximo do túmulo, elas já têm a percepção de que a pedra fora removida. E ali, naquele início de domingo, elas têm então o anúncio do anjo do fato que ocorrera: Jesus havia ressuscitado. Agora eu quero chamar a sua atenção para a questão do domingo. Domingo, o primeiro dia da semana, ele passa a partir dali a ser chamado de o dia do Senhor, porque ele se refere ao maior evento da humanidade, que é a questão de Jesus ter ressuscitado.
Muitos até o dia de hoje advogam que não é esse o dia do Senhor, porque literalmente lá no Antigo Testamento, no 4º mandamento, você tem a expressão de lembrar-se do dia de sábado para o santificar. Aqui nós não temos tempo para tratar especificamente da questão do mandamento em si, mas o fato é que não é o dia de sábado, mas é um dia de sábado, e mais ainda, é um dia em 7 dias que deveria ser dedicado totalmente ao Senhor. Mas o costume da igreja naqueles dias vai mostrar algo mais sublime na questão da data, que é o domingo. O domingo, que é o primeiro dia da semana, aquele que nós chamamos de as primícias, o primeiro momento, a primeira dedicação, as primeiras coisas, ele vai carregar consigo o ensino de que primeiro, antes de qualquer coisa, foi Deus quem trouxe libertação, que concedeu descanso ao ser humano. Se você voltar lá na narrativa do povo sendo liberto do Egito, foi Deus quem esteve até o povo para libertá-lo do cativeiro. Livre do cativeiro, o povo então recebeu as leis. Depois que foi liberto pelo Senhor, é que aquele povo então foi trabalhar para o Senhor e desenvolver a sua lida. Ainda assim, o sábado era guardado, e o sábado continuou sendo guardado pelos judeus e pelos cristãos judeus ao longo do tempo. E bom tempo, os dias guardados eram sábado e domingo. Com o passar dos anos é que o domingo foi sendo de fato o dia destacado para a celebração ao Senhor. Mas eu quero chamar a sua atenção para que você se lembre disso, foi Deus quem primeiro agiu, ou seja, o início estava nele. A guarda desse dia, queridos, vai se dever também a vários acontecimentos que são narrados no Novo Testamento que aconteceram no domingo. Por exemplo, a própria ressurreição. Depois disso, Jesus aparece aos seus discípulos 8 dias depois, como narra João, domingo. A descida do Espírito Santo, que acontece num dia de Pentecostes. E se você for ao texto de Levítico, capítulo 23, versículos 15 e 16, você vai ver que esse dia de Pentecostes, ele é chamado o primeiro dia depois do sábado, ou seja, o domingo. E o Espírito Santo, então, ele desce sobre os crentes ali em Jerusalém, nesse dia, no dia de Pentecostes, o domingo. Atos 2:14 vai mostrar isso, o sermão de Pedro, e ali 3.000 pessoas são convertidas. Depois, lá em Atos 20, você vai ter o culto, a celebração da ceia em Troade, com o apóstolo Paulo, um domingo. Paulo ensinando que os irmãos de Corinto deveriam recolher as suas ofertas no primeiro dia da semana, 1 Coríntios 16, versículo 2, que depois essas ofertas seriam enviadas a quem de direito. E por último, no livro do Apocalipse, quando Jesus se apresenta a João, o evangelista, aquele que escreve o Apocalipse, Apocalipse 1:10, João vai registrar que Jesus se apresenta a ele no dia do Senhor. É a forma mais explícita que nós temos. Por fim, o apóstolo Paulo, quando vai ensinar sobre aquilo que era sombra no Antigo Testamento, no tempo da lei, e que depois fora plenamente cumprida, que não deixa mais a questão sombreada, mas está completamente esclarecido, escrevendo aos Colossenses, capítulo 2, versículos 16 e 17, ele diz que ninguém deve ser julgado ou condenado por sábados, por dietas, por situações assim, porque são sombra daquilo que viria. Então, queridos, a gente precisa atentar para a seguinte questão: qual é o dia do Senhor? É o domingo. É o primeiro dia da semana, é o dia da ressurreição. O que o domingo aponta para nós? Ele aponta que o Senhor primeiro veio até nós, nos deu o descanso eterno, nos deu o gozo eterno, nos deu a satisfação eterna nele. E assim, plenos disso, nós podemos viver o restante da semana em trabalho, em estudo, nas nossas relações cotidianas, nos nossos lidares, se eu posso usar essa expressão assim. Mais ainda, nós precisamos entender, irmãos, que o crente, ele também não é monolítico na sua guarda do domingo. Muitas pessoas têm dificuldade porque em seu trabalho, por exemplo, militares que têm as chamadas escalas, às vezes eles têm que trabalhar no dia de domingo.
E isso não representa um mal em si. A questão é que o crente ele deve separar um dia da sua semana para dedicá-lo ao Senhor. E como que isso deve ser feito? Dedicar-se em oração, em gratidão, em trazer ao coração a memória e mais ainda a tranquilidade de que nós temos acesso à salvação no Senhor. Esse é um dia, queridos, também que os crentes dedicam em visitas uns aos outros, para comunhão, para abençoar. Hoje em dia nós vivemos no nosso mundo corrido, num mundo tão complicado, a questão de que visita é um negócio difícil, né? Mas o domingo deveria servir para isso também. O domingo é um dia de meditação, de leitura da palavra de Deus, porque você tem um tempo realmente dedicado para isso. Enfim, nós precisamos nos lembrar e nos fortalecer, irmãos, que o domingo ele aponta sempre para a obra de Jesus na nossa vida. Vamos voltar para a narrativa os versículos 2 a 4, nós vamos ver que houve tremor, tanto tremor de terra quanto o tremor dos guardas que ali estavam na escolta para guardar Jesus. Chama a sua atenção porque na morte de Cristo houve um grande tremor, um terremoto. Também na sua ressurreição acontece isso. E é bonito a gente ver que o texto traz no seu original a mesma palavra para o tremor de terra é utilizada para o tremor dos guardas. Ambos tremeram, a terra e os guardas. Porém, os guardas ficaram num certo estado de choque com aquilo que eles viram. Eles testemunharam da ressurreição do Senhor. Mais ainda que nós podemos destacar nesse versículo que aterrorizou aqueles guardas, o aspecto do anjo descrito como um raio, como algo muito brilhante, com as roupas extremamente iluminadas, e o texto então compara como a neve, principalmente quando você vê o reflexo do sol numa camada extremamente alva. Agora eu quero caminhar com você para os versículos de número 5 e 6. Aquelas mulheres, sempre elas, que estavam acompanhando o Senhor, é um momento que a gente tem uma situação um tanto dúbia, porque Jesus havia anunciado várias vezes que ele ressuscitaria. Porém, aquelas mulheres estão atemorizadas, elas estão realmente preocupadas. O que acontecera? Será que houve alguma coisa com o corpo? Porém, as palavras que o anjo, no caso aqui dito por Mateus, usa para com elas, são palavras, queridos, de um reconhecimento de amor, de um ministério, de uma vida dedicada ao Senhor. O anjo diz para elas: vocês vieram buscar Jesus, eu sei que vocês vieram buscar Jesus, aquele que foi crucificado. Mas veja o que acontece, versículo 6, ele não está aqui, ele ressuscitou, e é como se o anjo depois dissesse para elas: vocês não se lembram das suas palavras? É como se houvesse ali, não um puxão de orelha, mas aquele toque que há no nosso coração. Quantas vezes, irmãos, que nós somos livrados de algum mal, quantas vezes que nós temos uma resposta de oração e parece que o Senhor sopra no nosso ouvido. Será que você não se lembra que eu disse que estaria contigo em todos os momentos? Será que você não se lembra que eu prometi que nunca te deixaria, que não te abandonaria? Aquelas irmãs lá do passado, elas demonstram, irmãos, o quanto nós somos limitados em crer na palavra do Senhor muitas vezes. Mas louvado seja Deus, porque o Senhor não nos pune por isso. O Senhor não nos amedronta, o Senhor nos abarca e nos convida, como agora usando um paralelo aqui, o versículo de número 6, o anjo diz para aquelas mulheres: vinde ver aonde ele jazia, ou seja, cheguem mais perto, olhem aonde o corpo estava. O que vocês veem aqui? Os estudiosos dizem que aquelas mulheres provavelmente viram o sudário, elas viram algumas das faixas que envolviam o Senhor, elas viram talvez lençóis, mas elas não viram um corpo ali mais. Glória ao nome do Senhor.
o amor delas é reconhecido. Mais uma vez, queridos, a gente pode traçar uma pergunta que é bem dura às vezes, porque enquanto aquelas mulheres acompanharam o Senhor em todos os momentos, onde estavam os discípulos de Jesus nessa hora? Onde estavam aqueles que ouviram as palavras do Mestre tão mais de perto, que oraram com Ele, que reclinaram o peito no ombro dele durante o momento da ceia, que disseram para Ele que jamais o abandonariam, que não o negariam de forma nenhuma? Cuidado com promessas, com confiar no próprio braço, na própria força, diante da palavra do Senhor. Aquelas irmãs andaram em silêncio durante todo o ministério de Jesus e foram as que primeiro ouviram as palavras sobre a sua ressurreição, foram as primeiras que tiveram o reconhecimento de que de fato buscavam a Jesus em todo o tempo. Versículo 7, aonde a história dos discípulos começa. É ali que eles vão se reencontrar. O Senhor manda que eles se dirijam para ali. E no versículo 9, queridos irmãos, nós vamos tendo mais um vislumbre da ação do Senhor. Veja que Jesus ordena, através daquele anjo, que os discípulos se dirijam para a Galileia. O versículo 8 diz que elas se apressaram, saíram meio que correndo de fato, tomadas de medo, de grande alegria, correram para falar com os discípulos, mas o versículo 9 diz que quem vai ao encontro delas ali é o próprio Senhor. E isso traz uma questão para nós, que Jesus, o Senhor Deus, é mestre em trazer grandes surpresas. Ele faz coisas maiores do que aquilo que Ele revela a nós e o que Ele promete a nós. Hoje, dentro da administração de empresas, dentro do comércio, há uma expressão que se usa muito para empolgar a questão de vendas, né? Você deve encantar o seu cliente. Promova uma surpresa, promova talvez um sorteio depois de um culto, alguma coisa para que eles fiquem mais próximos de você, sem nenhuma palavra de você ficar esperando o sorteio, tá? Isso fica entre você e o Senhor, por favor. Mas o fato é que enquanto Jesus disse que eles vão encontrá-lo lá na Galileia, ali em Jerusalém ele aparece pela primeira vez àquelas irmãs. E elas ouvem uma expressão, na sua tradução, no seu texto está escrito salve. Mas Jesus ali, ele está usando um termo, né, na nossa tradução, até mesmo para o nosso dia a dia, parece uma expressão já distante de nós, mas o fato é que Jesus, ele diz uma palavra para elas que lhe soa muito, muito característica. É como se você tivesse um grande amigo ou uma grande amiga que tem um jeito tão peculiar de cumprimentar, que só de você ouvir aquela expressão você já sabe quem está falando sem ver. Nos nossos dias, os jovens se cumprimentam, né? E aí, fala meu irmão, alguém que você tem um jeito certo de ouvir aquela expressão, você fala, esse jeito de falar é do fulano, esse jeito é da fulana. Jesus, quando libera aquela palavra, o texto diz que elas abraçam-lhe os pés e o adoram. Mais uma questão para a gente ver que Jesus, ele tem um jeito de tocar no nosso coração, na nossa alma, que a gente sabe que vem dele. E que bom quando a gente pode experimentar dessa intimidade com Jesus. Que bom quando a gente sai das letras e passa para a experiência da vida de devoção, de saber que Ele tem uma palavra perfeita para todos os nossos momentos. E isso não acaba aqui, queridos. Olha para o versículo de número 10. Agora há pouco eu acabei de perguntar para você, aquelas mulheres chegaram no túmulo. Aonde estão os homens? Aquelas mulheres acompanharam Jesus o tempo todo. Aonde está Pedro? Aonde está João? Aonde está Tiago? Cadê essa turma? No entanto, se Jesus fosse como eu, ele faria essa pergunta, não? Mas glória a Deus que Jesus é extremamente sublime, porque o versículo 10,
ele chama essa turma que o abandona, essa turma que está distante naquele momento, talvez ainda naquela madrugada, amedrontado dentro de um cenáculo, alguma coisa assim, mas Jesus chama esse povo de meus irmãos. José no Egito teve a grandeza de abraçar e perdoar os seus irmãos. Jesus aqui mostra, queridos, que em momento nenhum ele foi cobrar daqueles discípulos onde eles estavam quando ele estava lá no Sinédrio, ou diante de Pilatos, ou na hora da cruz, com exceção de João. O que Jesus diz é: avise os meus irmãos para que eles vão a Galiléia, eles vão me encontrar lá. O amor do Senhor é maior do que a sua repreensão. O amor do Senhor é maior do que a sua disciplina, é maior do que a própria morte. O amor do Senhor é o que nos dignifica ser chamados de filhos. Louvado seja nosso Deus. Por fim, quem ressuscitou Jesus quando nós olhamos esses 10 versículos? Algumas pessoas têm uma tendência a separar essa questão no sentido de que foi o próprio Cristo que ressuscitou a si mesmo sozinho. E outros às vezes pegam um versículo e dizem, não, foi o Pai quem o ressuscitou. E outros dizem que é uma obra do Espírito Santo, mas a Bíblia afirma essas 3 verdades de uma forma extremamente coerente, ajuntada. O seu texto no estudo diz assim: a obra da ressurreição não foi apenas dele próprio. A Bíblia afirma que em todas as obras divinas a ressurreição é uma obra trinitária, como as demais obras. E é por isso, queridos, que nas nossas orações nós oramos ao Pai, nós oramos em nome do Filho e nós cremos que o Espírito Santo está operando, porque os 3 são uma pessoa, a pessoa de Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que foi o Pai quem ressuscitou Jesus. Em Romanos você vai ler isso, está aí no seu estudo, em Gálatas e em 1 de Pedro você também vai ler. Mas a Bíblia também afirma que o Espírito Santo ressuscitou, Romanos 8:11. E o texto de 1 Timóteo 3, ele deve ser bem trabalhado, porque ele não afirma literalmente isso, mas você vai procurando estudar nesse texto, você vai ver que é uma obra do Espírito ali, que é um cântico que nós cantamos em nossa igreja. Mas nós vemos também, pela palavra de Deus, que o Filho toma de volta a vida que ele entrega. João 10:18 diz que Jesus é aquele que deu a vida e que tem o poder de tomá-la de volta. E outros textos do Evangelho de João vão nos mostrar que também é obra do Filho. Guarde no seu coração, os 3, eles são e serão para sempre um. Cremos num Deus triuno, a Trindade bendita. Na segunda parte do seu texto aí você vai ter uma narrativa um pouco mais direta, e aqui nós vamos caminhar um pouco mais rápido, porque fala das testemunhas, as mulheres, as outras testemunhas, a guarda, e o que a gente aprende, que a gente observa nesses textos. Primeiro, o versículo de número 11 diz que as mulheres saem dali e vão anunciar aos discípulos a ressurreição. Os guardas se recobraram daquele susto, passou aquele primeiro momento, meio-dia, e aí a gente vai ver alguma coisa que já começa a trazer para nós o sentido do que é, às vezes, a pregação do Evangelho para muitas pessoas. Toda a escolta tinha presenciado aquele evento, mas o texto afirma que alguns deles, versículo 11, uma parte deles, que foi até os sacerdotes para contar o ocorrido. E aí eu faço uma brincadeira no seu estudo, porque a gente vê que esse fenômeno de fake news, as notícias falsas, ele ocorre desde que o mundo é mundo. Desde que alguém, já trazendo culpa para o outro, foi colocar para Deus que ele era o culpado do pecado ter acontecido. A mulher que o Senhor me deu, foi ela que ouviu a voz da serpente. Então esse não é um fenômeno que acontece apenas nos nossos dias, irmãos. O que acontece na narrativa? O interesse pelo mal daqueles sacerdotes que queriam matar e ver Jesus morto. O encanto pelo dinheiro fácil
e o texto no versículo 12 e depois no 15 vai mostrar que havia uma grande soma de dinheiro oferecida àqueles soldados. Tudo isso fez com que uma mentira percorresse a região da Judéia, e quando Mateus registra esse texto, cerca de 30 anos depois, aquela versão ainda corria por toda aquela região. Versículo 16 mostra isso. E eu acho interessante que a Bíblia, ela não é um livro que tem interesse de ocultar as coisas. A Bíblia, ela é um livro que tem o interesse de clarear todas as coisas. Mateus não apenas registra o que acontece, como ele diz, de fato, isso tem corrido no nosso meio até os dias de hoje. Mas a naturalidade do apóstolo do Senhor, ela traz para nós a questão de que ele, não tendo interesse de ocultar, ele também deixa muito claro que houve guardas que não foram estar ali com aqueles sacerdotes. E a mesma versão tratada de uma outra forma, ela vai demonstrar que aqueles guardas que não foram estar com os sacerdotes, aqueles guardas que não receberam suborno, aqueles guardas que talvez estremecidos diante de um fato tão maravilhoso possam ter se convertido. E eles mesmos se incumbiram de dar o testemunho de suas vidas e de demonstrar que aquilo que os outros guardas afirmaram, na realidade, foi um grande engodo plantado pelos líderes religiosos daquele momento. Louvado seja Deus. E isso vai nos levar a uma questão que é a seguinte: a ressurreição, irmãos, é um grande desafio. E ela é maravilhosa demais para quem esteve ali naquele momento, mas ela é também desafiadora e maravilhosa demais, e eu falo no sentido mesmo de crermos e entendermos isso, para quem hoje ouve esse relato e não tem uma prova mais tangível para se apoiar. E aí nós vamos vendo reações, e o versículo 17 mostra esse, digamos, desconcerto, porque há uma primeira leitura, uma leitura mais superficial. Nós vamos lendo apenas que os 11 discípulos chegam a Galiléia, para o lugar onde Jesus havia designado, e eles veem o Senhor, ainda a uma certa distância. A maioria adora ao Senhor naquele momento, ou seja, eles se curvam perante a autoridade de Jesus. Mas o versículo 17 termina com essa expressão: alguns duvidaram. E isso, irmãos, é uma questão que a gente precisa tratar com um certo cuidado, porque a dúvida ali não está na questão da mensagem de Jesus, não está na questão da ressurreição em si. A dúvida aqui, a expressão no original do grego, ela é um vocábulo que é muito raro de ser usado. E ele tem o sentido, sim, de você entender como duvidar, que é o sentido mais abrangente que é colocado aqui. Porém, ele também traz a ideia de que a pessoa não sabia o que fazer diante da visão de Jesus ali à sua frente. Eles não sabiam, e é um outro uso dessa expressão, agora mais próximo, como proceder, como responder àquela visão, a Jesus estar ali vivo na frente deles. Se você se lembrar do que acontece lá atrás com os soldados, você vai perceber que os discípulos, quando têm aquela visão, eles também se assombram diante da pessoa do Senhor, maravilhados, porém confusos. Alguns dos discípulos estavam dessa forma. O que nós concluímos? São humanos, são gente como eu e você. O nosso coração, ele é apressado em ler, duvidaram, gente que não tem fé. Mas se lembra que Jesus não os condenou lá atrás, os chamou de irmãos. Se você continuar a ler o texto, você vai ver que Jesus parece não dar muita vazão a essa questão da dúvida, do medo, do assombro que está no coração. O texto vai continuar mostrando que Jesus lhes delega. Mas essa condição, irmãos, mostra para nós que hoje em dia nós pregarmos, falarmos, anunciarmos a ressurreição
implica em uma pessoa ser tirada de um momento completamente secularizado, pessoas dos nossos dias que estão envoltas na busca pelos seus interesses pessoais, por dinheiro, por cuidar de família, por pensar na sua saúde, por pensar em tantas coisas, que talvez a expressão ou a pregação sobre a ressurreição fique algo distante do seu coração, do seu emocional. A pessoa demora para ter de fato isso percebido no seu coração. E mais ainda, se não houver o que nós chamamos na teologia de um toque, uma vocação eficaz, de uma manifestação do Espírito Santo, essas pessoas dificilmente terão até mesmo atenção para a mensagem sendo pregada. E quantas vezes nós nos irritamos quando isso acontece? Quando falamos da ressurreição, às vezes pregando na igreja, irmãos estão assim, pensando em tantas outras coisas. Pastor, que hora que vai chegar a oração forte? Pastor, que hora que vai chegar aquela hora do me dar a minha bênção para depois subir? Mas na realidade nós precisamos, irmãos, ter em mente de que talvez essas pessoas estejam maravilhadas, porém confusas nos seus corações. Então eu quero dizer para você que prega, que anuncia o Evangelho, que testemunha na sua casa, seja paciente, ore ao Senhor e peça a Deus que dê discernimento, que abra corações, que Deus fale aos ouvidos, para que eles que estão duvidosos, eles sejam, como diz o versículo 18, eles sejam aproximados de Jesus. O texto diz que Jesus agora se aproxima mais, para que eles possam ter mais acesso à sua presença, para que possam reconhecer mais a sua voz, para que possam ter de fato seu coração mais acalentado, mais aquecido. E daí nós vamos para esse ponto de número 3, que é o comissionamento. O texto diz: Jesus que se aproxima, agora mais reconhecido, e ele traz sobre si, irmãos, as palavras que Daniel, lá no capítulo 7, versículos 13 e 14, usa sobre ele. Na visão de Daniel, ele vê o Filho do Homem, palavra, expressão que Jesus usa sobre si mesmo. Daniel diz que viu um ancião de dias, e a expressão significa autoridade. Ancião era alguém que sempre representava autoridade. E dias, a questão da vivência, aquele que tem a vivência, a expectativa já foi alcançada em todos os sentidos. Seria como o velho dos velhos, seria como aquele que sabe o que todos um dia poderão saber, mas ele já sabe antes. Então, Jesus usa a expressão que Daniel fala sobre ele. Ele tem toda a autoridade, ele é absoluto, ele é soberano, ele é excelso. Toda a autoridade. Versículo 18 nos diz ainda: toda a autoridade me foi dada. Isso é uma alusão ao fato de Jesus ser o mediador ressurreto. Ele cumpriu cabalmente tudo o que estava proposto. Irmãos, o cristianismo é a única religião, a única expressão de religião que tem em si aquele que é adorado cumprindo todo o propósito que lhe estava estipulado. Não foi um Deus que exigiu que nós fôssemos até Ele. Ele veio até nós e cumpriu tudo em nosso lugar. A autoridade que foi dada não é um cargo, uma palavra, mas de fato a conquista que Jesus obteve. Foi exercida em vida, quando ele teve o poder e a proeminência sobre curas, os sinais que ele fez, a palavra que você viu nos estudos aqui de Mateus, que as pessoas reconheciam que ele falava com autoridade, a vida santa que não se deixou abalar nem pelas tentativas do diabo, nem pelas frustrações, pelas provocações, pelas indagações, ou mesmo pelas questões de tentarem violentá-lo muitas vezes. A sua autoridade foi exercida no sofrimento, quando ao ser não reconhecido, ao ser abandonado, ao ser machucado, ele se manteve calado. Na sua morte, uma morte em silêncio naquela cruz. Mas nem mesmo a morte pôde deter o seu reino e o seu poder. Por isso, porque entendemos isso, porque isso faz parte de fato do nosso coração e da nossa mente, ele nos dá uma comissão que está aí nos versículos de número 19 e a primeira parte do versículo 20. Ele diz: portanto, ou seja,
Você está entendendo o que aconteceu comigo? Faz sentido para você tudo que eu vivi? Então, portanto, vão, ide. E aqui, irmãos, no estudo eu trago essa questão do vão e não vão, porque muitos nos nossos dias querem viver uma fé apenas de dentro da igreja, ou de dentro da sua casa, ou do seu modo particular, ou uma fé que atende somente aos seus interesses. Daí no início eu ter citado, alguns têm levantado uma teologia particular por alguma coisa. Isso é falso. Na realidade, o que Jesus está dizendo é: vão e façam discípulos, e ele diz de todas as nações. E nações aqui você pode sentir um estado político organizado, ou nações pode ser etnias, como povos que não têm a sua terra, mas que são povo, como pessoas de todas as cores, de todas as raças, pessoas de todas as crenças, em todo lugar, em todas as épocas, em todas as circunstâncias. Jesus diz à sua igreja: vão até esses. Aqui há uma mudança, porque o povo de Israel era para ser reconhecido como o povo de Deus. Mas desde lá atrás, o Salmo 96 diz assim: cantai ao Senhor, proclamai a sua salvação entre as nações, anunciai. Ou seja, qual é o nome do grupo que é comissionado para isso? É aquele que você sabe o que significa, mas nem sempre vem ao seu coração o agir de fato de acordo com o nome. Igreja é chamados para ir, chamados para fora. A missão então da igreja, querido, é adorar ao Senhor proclamando o seu nome, é evangelizar adorando. Embora nós sejamos adoradores por essência, o senso do divino, Jesus nos chamou para proclamar o seu nome, para que mais adoradores venham e proclamem a sua glória. E aí nós vamos ver duas situações que o Senhor abre a sua ordem. A primeira delas é: façam discípulos. Tanto a mente quanto o coração e a vontade devem ser conquistados para Jesus. Querido, aqui eu preciso que você observe. O evangelho, ele não é a coisa para você apenas sentir. O culto a Deus não é algo para você pensar que foi agradável ou não de acordo com as suas emoções apenas. Você precisa entender o que é a obra de Jesus. Você precisa entender quem é a pessoa de Cristo, para que você tenha discernimento, mas também condição de explicar isso para um próximo. Isso é fazer discípulo. É você ter completa tranquilidade para falar quem é Jesus, o que ele fez, o que ele faz, e não apenas falar para alguém, mas você experimentar isso na sua vida a cada dia. Enquanto eu estou aqui, eu estou transmitindo isso. Eu não sei quantos estão nos vendo nessa hora, eu não sei quem está do outro lado aí, mas o fato é que eu estou expondo para você uma realidade do evangelho. Mas ao mesmo tempo em que eu estou expondo para você, isso também faz transformação na minha vida, no meu coração, porque eu não sou um mestre, na realidade eu sou um discípulo explicando para outros discípulos que vão explicar para outros discípulos, e assim consequentemente. E o Senhor nos diz: nós somos seguidores, até mesmo imitadores, porque nós não estamos buscando, irmãos, discípulos para nós mesmos. Embora invariavelmente eu possa mirar e ter um exemplo de um irmão mais antigo do que eu, de um irmão que seja talvez mais hábil, mais capaz em determinada área, eu vou até mesmo copiar o gestual, ou as palavras, ou os estudos, mas o fato é que se isso não apontar para Jesus, tem um problema nessa história. E é o que Paulo fala: sede meus imitadores. Mas por quê? Porque eu imito a Cristo. Então, faça discípulos. Cabe à igreja imitar a Jesus, copiar Jesus, agir como Jesus, falar como Jesus e fazer com que outros venham fazer isso também. Isso é um negócio, irmãos, que nos nossos dias a gente deveria pensar, e pensar bem. Há uma imagem caricata da igreja do Senhor Jesus. Muitos conhecem os jargões dos evangélicos, e não é difícil você ver no mundo aí fora pessoas falando expressões que cabem apenas dentro da igreja.
Isso tem se tornado comum. Tem gente que diz amém, né? Sendo que essa é uma palavra que você só via na igreja. Tem gente que diz está amarrado. Tem gente que diz, por exemplo, eu te abençoo. Mas o fato é que a igreja ela tem que deixar essa caricatura e passar a ser cada vez mais um organismo que vive isso na prática, que ora pelo mundo caído, que ora para que os eleitos do Senhor sejam encontrados, que ora para que venha o reino do Senhor todos os dias, porque foi a oração que Ele nos ensinou. Depois o Senhor Jesus diz que fazer discípulos implica em duas situações subordinadas a essas. A primeira delas é, a pessoa precisa entender o que é ser discípulo. E quando ela entende isso, ou seja, quando ela absorve o ensino, ela vai naturalmente desejar ser selada, marcada, ter sobre si um sinal, e esse sinal é o batismo. O batismo é um sinal visível, é um selo, é de fato um emblema da obra que ocorre internamente nas nossas vidas. Batize-os. Eles precisam entender o que é o Evangelho e dia após dia serão batizados, recebendo o selo do Espírito nas suas vidas. O ensino precede o batismo. Nesse sentido, a gente precisa sempre entender o que é a aliança que o Senhor faz conosco. E, mais ainda, quando pensamos em batismo de crianças, pais, sejam responsáveis com aquilo que vocês aprendem sobre o batismo. Porque vocês são responsáveis não apenas pelo ato do batismo, mas pelas implicações em ensinar os seus filhos como conhecer o Senhor Jesus. Isso é algo muito sério. Nessa questão, fazer discípulos e batizar, a gente ainda chega a mais uma questão, que é um único nome que é trabalhado. O cristão genuíno, ele batiza a pessoa em nome do Pai, do Filho, do Espírito, um único nome, um nome singular, o nome do nosso Senhor, o Deus triuno. Batizar em nome é como se você afirmasse que está dentro daquele nome, está debaixo da ordem daquele que outorga o batismo, está debaixo dessa autoridade. E de novo nós vamos ver então que um só nome, ele cobre as pessoas da Trindade. Louvado seja o Senhor. Por fim, amado, o versículo 20, a sua parte B, Mateus vai caminhando para mostrar as palavras finais que Jesus dá aos seus discípulos. É como se ele dissesse, olha, fazendo tudo isso, vocês certamente terão muitos desafios, vocês terão contrariedades, mas olha, lembrem-se, tomem nota, é essa expressão que está aí, eis. Não se esqueçam jamais que eu estou acompanhando, caminhando, estou sofrendo, estou consolando, estou fortalecendo, estou vencendo com vocês dia após dia, ano após ano, até o fim das eras. Eis que estou convosco até a consumação do século, todos os dias, não há um dia sequer que Jesus nos deixa a sós. E aqui, queridos, a gente vai ver que capítulo 1 de Mateus, versículo 23, o nome Jesus é Deus conosco, é o Emanuel, é o Deus que está conosco. Mateus 18, 28, Jesus diz que onde estivessem 2 ou 3, e a questão de 2 ou 3 não é porque só os 2 ou 3 foram animados a estarem um momento reunidos, não, o contexto é de perseguição, é de contrariedade, ou seja, ainda que restem 2 ou 3 apenas ali reunidos, eu estou ali com vocês. Cientes nós estamos, irmãos, que a igreja do Senhor passa por lutas e perseguições. E aqui novamente, Mateus 28, 20, ele diz que Deus conosco, Deus presente com 2 ou 3 perseguidos, ou em momentos em que se reúnem para orar e falar com o Senhor.
Deus está com a igreja para sempre. E aqui, irmãos, nós vamos concluindo que o maior legado que a igreja possui não são as suas riquezas. O maior legado, o maior presente que a igreja tem não são as bênçãos que nós conquistamos em muitas situações da nossa vida. O maior legado, o maior presente, a maior bênção que a igreja possui é a presença de Jesus no meio dela. É o adorado no meio dos adoradores. É o rei no meio dos seus súditos. É o mestre no meio dos seus discípulos. É o noivo presente na sua noiva. Jesus nos ajuda então, irmãos, a cumprir a nossa comissão e nos ajuda estando junto conosco. Que bom que é a gente entrar para um culto, né? Aqui nós temos poucas pessoas, mas saber que Jesus está aqui nesse lugar conosco. Que bom, queridos, é a gente pensar que nunca somos abandonados. A ira do Senhor que fez com que Jesus dissesse: Deus meu, por que me desamparaste? Ela nunca está sobre nós no sentido de que o Senhor olha para a minha vida, olha para a sua vida, Ele vê o Filho dele que venceu a morte. E assim nós temos acesso à presença de Deus Pai. Quero concluir, querido, olhando para algumas questões aqui que você vê aí no seu estudo. Primeiro, é que todos esses momentos que nós passamos aqui, eles não esgotam o livro de Mateus. E seria muita arrogância, muita pretensão minha pensar que está acabado. Muito pelo contrário. Tudo que nós vimos, irmãos, nesses 19 estudos, na realidade é uma introdução para que você possa ler e reler o texto, porque a Bíblia ela é inesgotável. Está aí bem destacado no seu estudo. Se você começar a ler Mateus capítulo 1 de novo, Deus vai falar contigo, vai abrir teu coração e vai mostrar muitas questões, muitos detalhes no texto que você não viu nos estudos aqui. Então a gente não quer ser aqui uma palavra, né, no sentido de falar que está tudo pronto, muito pelo contrário, o que você viu foi uma introdução. Então há muitas riquezas, há muita coisa para você saborear, para você avançar nesse evangelho. Então eu quero te incentivar a você ler, a você buscar e você de fato vivenciar o que Mateus traz no seu livro. Que o reino seja cada vez mais implantado na sua vida, mas principalmente, querido irmão, querida irmã, que você esteja estabelecendo sempre um compromisso de aprender da palavra e de se render a Jesus todos os dias. Quero também te agradecer porque você nos acompanhou até aqui, né? Foi muito bom a gente caminhar junto nesses dias. E você tem aí no seu estudo um acróstico com a palavra ressurreição. Se você observar aí primeira letra de cada frase que está no final do seu estudo aí, leia na vertical que você vai ver a ressurreição, e você tem textos aí que são pensados por William Hendrickson, que é um dos comentaristas que nós usamos como base para os nossos estudos. Você vai ver grandes frases aí que devem estar realmente guardadas no coração dia após dia. Você tem direito ao céu garantido pelo Senhor. Essa casa terrestre que nós temos, ela é passageira e vai dar lugar à nossa casa celestial. Temos perdão dos nossos pecados. A nossa união como igreja já começa aqui, a nossa união com o Senhor. As nossas orações são respondidas. Nós somos redimidos, o nosso triunfo já está garantido. As nossas forças são constantemente renovadas. Jesus está sempre intercedendo por nós, diante do Pai. Nós somos invencíveis, mesmo nas tribulações mais agudas. Jesus nos garantiu imortalidade nele. Nossas ofertas são aceitas pelo Senhor por conta dele. E os nossos nomes estão escritos
no livro da vida do Senhor. Tudo isso porque Jesus ressuscitou. Que Deus te abençoe, que Deus fale ao teu coração ainda mais pela sua palavra e que dia após dia, querido, você seja alguém que anuncia a boa nova do Evangelho na sua caminhada. Deus te abençoe e vamos que vamos. Na frente o nosso Senhor vai nos levando. Amém.